boas-vindas a mais um Evolua Talks. Eu sou a Karina e junto com a Ana nós fundamos o Evolutiva Hub, que é um hub focado em empreendedorismo feminino. Olá! Hoje nós temos uma convidada muito especial para nós, vocês vão descobrir por quê. Ela empreende há muito tempo e ela teve essa mudança da engenharia, então ela vai contar um pouquinho para a gente da engenharia de produção, como ela veio parar aqui com a First, que é uma agência que hoje nos ajuda e é uma honra receber a Monique conosco hoje. Oi, meninas, obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em participar do canal de vocês. Nós que estamos. Mas me conta, que a gente está curioso dessa movimentação, além de empreender várias coisas que depois você vai comentar, o que te motivou a sair assim, depois de 5 anos, super dedicação em engenharia da produção, né? E estar nessa vida que é muito mais incerta, mas provavelmente você vai reforçar o que a gente acredita que é muito mais satisfatória, que era estar ali com grandes empresas, né? Como a BASF, como a Estilos e até outras como engenheira e vir para o mundo do empreendedorismo e que está super certo, né? Vocês têm aí uma série de empreendimentos, tem umas histórias de pandemia que depois a gente quer saber no detalhe. Então, na verdade, foi um acontecimento, né? Em meio desse mercado, eu, como engenheira de produção, me formei super novinha. Comecei na faculdade com 18 anos, com 23 eu estava formada. Hoje eu tenho 33, fazem 10 anos. Com 23 essa minha voz maravilhosa aqui, ó, que passa uma confiança, que eu sou super adulta, pouco infantil, com 23 anos, eu tinha essa dificuldade, ser mulher. Muitas vezes tinha um pouquinho desse apelo juvenil que aparecia, né? Tipo, ela não vai dar conta, ela não vai, olha só, ela é muito fofa pra isso, não vai dar certo. Então, as pessoas mensuravam muito o meu talento e o que eu era capaz de fazer pela minha aparência. E não pelo que realmente eu fazia ali no meu trabalho. Modéstia à parte, eu era muito boa no meu trabalho, eu sempre fui muito organizada e eu gostava muito da área de engenharia, né? Eu queria fazer jus ao meu diploma de engenheira. Né? 5 anos. Minha dedicação, trabalhar na área. E quando surgiu uma oportunidade, que foi de coordenar, eu trabalhava numa... E surgiu uma oportunidade ali de coordenar 250 motoristas. Todos homens motoristas de carreta. E eu falei, é a oportunidade da minha vida. É isso, né? Tipo, tô formada, recém-formada, vai bater tudo. Preenchia todos os requisitos da vaga. Fui fazer a entrevista. E aí, quando eu cheguei pra fazer a entrevista, eu recebi uma negativa. Falei assim, infelizmente não é o que a gente procura pra vaga hoje. Devolutivas vagas, né? Muito vaga. Porque uma coisa é você falar, não tem experiência. Ok. Você não tem conhecimento. Ok, vou buscá-lo. Mas quando você tem essa mensagem vaga, a gente pensa sempre, poxa, acho que né, é muito... E assim, eu fiquei tão inconformada com isso, porque eu sabia que a vaga ia surgir. Então, eu fiz outros cursos que complementavam aquela vaga. Eu me preparei para aquela vaga. Era uma oportunidade de construir uma carreira ali, né? Ganhar mais, óbvio que é o que todo mundo espera, crescimento profissional dentro da empresa. E naquele momento não aconteceu, com isso muito vago, mas eu fiquei muito inconformada com essa história, né? Eu fiquei assim, tipo, como assim? O que tá acontecendo, né? Você ficou desafiada, né? Isso foi bom. E deu aquela brochada, assim, sabe? Do tipo, tá, até onde eu vou chegar? O que eu tenho que ver, eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que mudar minha voz, eu tenho que cortar o cabelo, eu tenho que parecer um homem. O que tá acontecendo? Eu não posso ser feminina, eu não posso ser mulher para eu conseguir coordenar. O que tá me faltando? E aí eu comecei a questionar isso ali dentro mesmo. Eu tinha muita proximidade com muitos gestores, com muitas pessoas. E ali começou a surgir uma coisa do tipo assim, olha, Moni, eles estão procurando perfil masculino. E eu fiquei tipo... Então, assim, não tinha nada ao meu alcance que me fizesse passar para aquela posição. E aí aquilo foi me deixando chateada, né? E aí eu perdi a vontade de estar naquela empresa. E aí eu saí. Teve um desencanto. Foi horrível, assim, sabe? Porque eu fiquei assim, foi ali que eu acordei pro mercado. Eu falei assim, por mais que eu me capacite, que eu gaste, que eu faça curso, que eu seja maravilhosa na minha área, não vai ser nunca o suficiente. Eu tenho que achar uma empresa que entenda que as mulheres também conseguem, sabe? Uhum. Então, eu sofri muito com isso na época. Fiquei muito chateada, né? Tipo,
5 anos atrás eu entrei para fazer faculdade pensando o quê? Ai, vou ser uma engenheira, uma gerente, uma diretora. E aí eu me frustrei com tudo isso. Comecei a procurar uma outra vaga em outras empresas. E também, eu atendia os requisitos, mas não passava. E aí quando eu ficava sabendo, quem passou foi um homem. E aí isso foi me desmotivando a sair dessa área, né, da engenharia. E, por outro lado, meu marido, ele já empreendia. E aí ele falou, vem cá, vamos trabalhar junto. E aí começou essa área do empreendedorismo, onde eu não tinha barreira nenhuma, né? Pelo contrário, aí sim dependia só de mim e do meu potencial. É, mas muitas vezes acontece isso mesmo, né, no mercado. As mulheres se deparam, mesmo estando com 100% ali dos requisitos, né, preenchidos, as mulheres acabam sofrendo essa discriminação, né, principalmente nas verticais que são mais masculinizadas, vamos dizer assim, né? Sim, e eu, assim, era um padrão que eu não enxergava ali dentro. Eu via que todos os gestores eram homens. Depois eu comecei a analisar e ver tudo com outros olhos, né? Meio que tirou o véu. Olha só. Mas eu me identifiquei quando você começou a falar, porque, né, agora eu tenho 43, mas quando eu me formei também com 23 e eu comecei a trabalhando em empresa japonesa. E eles têm essa cultura muito patriarcal, né, muito tradicional. E eu tenho 1,57 m, tá, de altura. E eu pesava, na época, 47 quilos. E eu tinha uma vozinha, assim, bem, assim, né, era bem menininha. Então, eu entrava, assim, nas reuniões para falar. Eu começava a falar, alguém me cortava. Eu não conseguia dar opinião. Justamente por causa dessa imagem, assim, ela é só uma menina, né? E, na verdade, não, né? Eu tinha uma baita capacitação, mais estudo do que muita gente dentro daquela sala. E eu não tinha voz, né? Então, super me identifiquei quando você começou a contar a sua história. Não é? É bizarro a gente pensar que a delicadeza, a feminilidade atrapalha a gente no nosso âmbito profissional, tipo... Exatamente. Gente... Não, e é impressionante porque você falou, né, de algo há 20 anos atrás, você disse algo de 10 anos atrás, e a gente ainda escuta, né, histórias, essa recorrência, que é uma pena. Por mais que a liderança feminina está em voga, todo mundo diz que tem características femininas, né? Que os homens precisam ser mais acolhedores, tratar os liderados com individualidade, né? Essa visão de você conseguir dar um bom feedback, potencializando o que a pessoa tem, né, de potencial e o que ela precisa ajustar. Então, é super bem visto. A gente tem todo um movimento positivo, né, para essa... posições de liderança e executivas, mas você precisou se movimentar, e aí, né, o B também é formado em engenharia, então, assim, como que, assim, é diferente, né, porque vocês são formados em uma área de exatas, e foram para o outro lado, que é de humanas, que é vendas, né, com a empresa de importação, e depois, quando você fala ali, né, o restaurante, quando você fala hamburgueria, você fala ali a barbearia, no fim de contas, o que vocês são focados é em atendimento, que é humano. E aí, quando você fala da agência, é essa sutileza, né, do olhar atento, e eu acho que independente de sexo, a mulher, o lado feminino até do homem, é mais presente, né? Porque são sutilezas. Eu vou falar um nome, eu vou fazer uma campanha, talvez o slogan, talvez a cor, são sutilezas que fazem a diferença, que com certeza é o que fez a First, né, rampar muito rápido, e veio de uma necessidade que eu quero que você conte, né? Veio de uma necessidade de atender os negócios de vocês em plena pandemia. E que, na verdade, hoje é um dos carros-chefes, né? Não sei se é o carro-chefe, acho que é um dos, né? Hoje a First é o nosso bebê. A gente olha pra First com muito carinho, né? Ela, como você disse, ela surgiu da necessidade de cuidar dos nossos negócios. A gente tinha ali uma hamburgueria recém-inaugurada. A hamburgueria inaugurou em novembro de 2019. A gente abriu. E assim, eu e meu marido, a gente sempre foi muito criativo. Então, assim, se vocês olharem a hamburgueria, vocês vão falar, tem um projeto, tem um arquiteto, tem não sei o quê. Não, foi tudo da nossa cabeça. A gente criou, assim, com 6 meses de obra, do jeitinho que a gente sonhou, cantinho por cantinho, detalhe por detalhe, viagem. A gente trouxe um pouquinho ali pro espaço e você olha e fala, foi a Monique e o B que fizeram isso. E aí a gente, quando foi finalmente inaugurar, né, que era o grande dia e tal, inauguramos, mas
não tem o negócio quando a gente abre, ele não tem um fluxo de um McDonald's, né? A gente vai trabalhando a marca, né? Vai começando ali. Então, a gente abriu em novembro pela ansiedade, porque a gente poderia esperar virar o ano e abrir, mas a gente estava muito ansioso. Então, a gente fez um soft open ali, abriu para as pessoas e começou a rodar. Dezembro, Natal, fechamos. Férias. Voltamos, Brasil só começa depois do Carnaval. Beleza. Carnaval, pandemia. Fechou de vez. Olhei pro... Lockdown. Olhei pro meu marido assim e a gente falou, e aí? Já quebramos, né? Quebramos, a gente nem abriu, quebrou. Aí ele falou, não quebramos, vamos lá. Aí eu falei, vamos pro delivery? Claro. Beleza. Comecei a estudar. Comecei a estudar gestão de tráfego, ele também. E a gente começou a estudar marketing. E na época tinha o Instagram. E começou o TikTok na pandemia, né? Ficou todo mundo ali muito fissurado. O TikTok já existia muito antes disso, mas ele hypou mesmo ali na pandemia. E aí eu comecei a consumir aquele conteúdo, ele também. E a gente falou assim, se a gente botar uma hamburgueria aí? Aí a gente falou, vamos fazer. Aí tinha uma trend da Beyoncé na época, que a gente aplicou nos hambúrgueres. É mesmo? E ficou muito bom. E depois a gente coloca um trechinho, gente. Sim. E na época, assim, você conseguir, sei lá, 800 views, era muitos views, né? Hoje em dia a gente tem milhões de views, mas era o comecinho de Reels, ninguém sabia direito o que era, não sabia o algoritmo, não usava isso. E a gente conseguiu ali 1.800 views nesse vídeo. E a gente falou, caraca, né? Tipo, a gente ficou todo empolgado. E aí começaram a ver de onde que é essa hamburgueria, tal. E aí a gestão de tráfego. Total. Então, começamos a estudar gestão de tráfego, aparecer os anúncios ali no momento certo. E aí, quando a gente abriu a hamburgueria, a gente tinha, de verdade, gente, 6 pedidos por dia. Era só 6 pedidos. E eu ficava muito feliz com cada pedido. Eu tratava com muito carinho cada pedido. E parecia que eu tava recebendo, assim, na minha casa a pessoa. Eu queria que ela tivesse tudo, a experiência do começo ao fim perfeita. Beleza. Eu já cheguei a entregar hambúrguer de carro. O motoboy atrasou, eu falei, o quê? Eu vou. Cheguei lá, fui lá de carro. Beleza. E aí, com esse estudo que a gente foi fazendo, aí a gente começou a receber 70 pedidos por dia. Uau. Então, assim, entre iFood, Uber Eats, que tinha ainda, era uma plataforma ativa, e o nosso delivery próprio. E aí, 70 pedidos por dia, gente, vocês não têm noção de como fica a cozinha de um restaurante. Não, literalmente, aí entra a esteira da engenharia da produção, né? Exato. E tá vendo? Como se faz útil? Então, vamos lá. Vai receber o pedido aqui, organizar. E assim, a gente montou a cozinha, montou o restaurante. A equipe também tinha recém sido treinada. Tinha muita gente que não tinha experiência em cozinha. Então, a gente foi se desenvolvendo todo mundo junto nessa área. Porque assim, antes da engenharia para o marketing, eu fui da engenharia, eu falo que para cozinha, né? Porque eu tive que entender ali o funcionamento de um restaurante para conseguir organizar a equipe. E aí, a gente começou a fazer e falou, dá certo. Paralelo a isso, a gente tinha uma unidade de barbearia. E aí, eu vou juntar todos esses pontos para vocês, tá? A gente tinha ali uma unidade de barbearia que teve que fechar mesmo, né? Barbearia lockdown, não tem delivery, não tem nada. Não fechou. É essencial, né? Mas a gente, antes do lockdown, tinha pego a chave de um imóvel que a gente abriria a segunda barbearia. Então, a gente fez Vocês estavam super em vento e polpa quando veio o lockdown, né? Foi. Mas eu não vejo isso negativo, não, sabe? Porque a gente se organizou muito e o lockdown pra hamburgueria, como eu disse pra vocês, foi um dos melhores momentos, né? Tipo, e ali na barbearia, a gente pegou a chave do imóvel, então a gente fez a obra lá com calma, tranquilo, né? Sem pressa, pensamos muito bem, conseguimos também negociar carência, né? Essas coisas, o cara tava com o imóvel fechado no lockdown. Então a gente falou, não, vamos fazer tudo perfeito. E aí, quando acabou o lockdown, a gente inaugurou essa barbearia e pegamos mais uma. Porque a gente gosta da aventura. Deu pra perceber. Aí a gente abriu a terceira. Aí eu falo, Monique, como que vocês conseguiram abrir esses... Pode falar. Deixa eu só fazer uma linha do tempo, assim. Enquanto isso, a importadora existia ou vocês já tinham dado um break? Existia. Existia. Então Existia. Era a importadora, a hamburgueria e as 3 barbearias. Exato.
Perfeito. Isso tudo rodando, assim. Gente, E a pandemia. e a pandemia. E eu fiquei com Covid ainda no meio disso tudo. E a recente dengue. E a recente dengue, exato. A imunidade, ou você cuida dos negócios ou você cuida da imunidade. Tô brincando, dá pra Hoje cuidar em dia a dos gente dois. cuida, é mãe do Cuida B, mãe dos do B. dois. É. Não, então, aí com tudo isso, mas Moni, como que vocês conseguiram essa quantidade de abrir, fechar negócio, tudo dentro da pandemia e tal? Por conta do marketing. Claro. Então, assim, o estudo, a gestão de tráfego, o olhar para o mercado, para as redes sociais, como se posicionar, como posicionar cada marca. A gente foi adequando isso e a gente falou, é essa a receitinha. A gente pegou. Então, beleza, fomos replicando isso nos negócios e por isso que eles foram dando certo. Até que a gente viu a necessidade, porque assim, bem no finalzinho da pandemia, não sei vocês, mas quando eu trabalho de casa, eu tô aqui fazendo uma coisa, a máquina apita, eu tiro a roupa, eu ponho no varal. Eu paro pra almoçar, eu lavo a louça, eu volto a trabalhar. Tava perdendo foco, sabe? Já não tava conseguindo. A gente falou, vamos pegar um escritório pra gente cuidar dos nossos negócios? Beleza, vamos. Aí pegamos um escritório pequeno. Eu, meu marido, minha cunhada também. Meu cunhado também tava naquele momento com a gente. E a gente começou a organizar os nossos negócios. Até que veio a chavinha assim, e se a gente abrir um outro negócio? Uma agência de Já marketing. não bastasse todos os outros, né? Replicar aquilo positivo Para os claro. outros negócios. Porque, assim, as pessoas ao redor, elas olhavam e falavam, mas o que vocês estão fazendo? Porque o que aconteceu na pandemia, infelizmente, com muitos negócios, foi fechar. Claro. Vocês estavam super à contramão. Exato. E as pessoas olhavam e falavam, o que eles estão fazendo? O que está acontecendo, sabe? E a gente começou a olhar com carinho e falou assim, é um outro negócio. E aí virou o nosso negócio do coração, o nosso bebê, assim, que hoje é onde a gente tem ali 80% da nossa atenção está na First. Então, 80%, meu às vezes quase 100%, porque assim, além de tudo é o que eu mais gosto. Tem um carinho especial, Tem um carinho né? especial, é Mas aquele... acho que tem duas coisas diferentes, né? A barbearia é aquilo que você falou. Cada unidade, depois ela entra num circuito natural. Isso. Você tem ali os funcionários. Lógico que se tiver uma saída, você vai fazer uma entrevista. Mas você tem um gerente ali de loja e vai super caminhar, né? A hamburgueria é que hoje vocês já venderam. Mas assim, também chega um processo que você passa ali para saber se tá tudo bem. Sim. Né? E vou dizer porque assim, igual na escola de dança. Gente, às vezes o pessoal fala, cara, eu passo um mês sem estar lá. É um mês sem olhar pro tema? Não é. Você tá ali, você vê um post, você fala com uma recepcionista, você vê as contas, né, fluxo de caixa e tal. Mas ele tem um circuito, é bem esteira de produção. Exato. Entra numa engenharia de processo, rampou, Funciona. cara, funciona. Quando você tem algo, e aí eu acho que vou pegar a identificação quando a gente veio, por culpa do Rick, o processo criativo, ele tem um vislumbre, porque é começo, meio e fim. Putz, é um novo cliente. Que propósito ele tem? O que a gente vai fazer de marca? O que a gente vai fazer de campanha? O que a gente... É um mundo louco? É um mundo louco. Mas ele tem todo um lado que brilha os olhos. Então, acho que talvez esse lado criativo seu e do B acaba tendo aquela satisfação contínua. É o dopamina, né? A galera não tem a dopamina, né, nas redes. A gente acaba tendo essa dopamina de satisfação de falar, rampou. Putz, veio um novo cliente. É um novo vertical, é tudo novo, né? Então, eu falo porque, assim... esse lado do novo, e aí eu vou chegar na pergunta, né? Uhum. Ela tem os dois lados. Tem o lado da novidade, que é aquilo que você falou, se a gente não for nerd, e eu acho que vocês são, os dois, pegou você falou, poxa, eu fui primeiro pra cozinha. Eu fui estudar pra sistematizar, senão você não conseguiria ter 70 pedidos, Sim. né? Então, assim, por que brilha os olhos tanto de vocês dois? Não é porque é jovem, porque vocês têm muito cliente, né? Mas por mais que a gestão de tráfego ali, ele tenha um algoritmo e vocês já amadureceram, criaram uma dinâmica, tem o vislumbre do novo, que é bom, mas tem uma penalidade, que é sempre estar compreendendo, putz, qual que é o diferencial para me reposicionar, né? Esse novo negócio, esse novo cliente. E igual, vocês pegaram... Se vocês são um bebê, a gente ainda está em gestação, então, né? Porque a gente daqui a pouco está fazendo 1 ano, mas pra gente é super novidade em vários aspectos, né? E vocês acabam sendo muito espelho pra gente. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, o porquê esse carinho,
né? E mais, assim, porque hoje vocês estão num espaço de vocês, de novo, se reinventaram e estouraram outra bolha. Ai, tão bom ouvir. Obrigada. Não, vamos lá. O que eu sempre falo? Vocês percebem que a gente gosta de abrir um negócio. Então, assim, a parte de criação do negócio, da marca do negócio, sempre foi a raiz do negócio. Nem sempre era ali, tipo, barbearia. Meu marido não sabe cortar cabelo. Mas ele conheceu o barbeiro, teve ali a química. Tem um faro. Tem o faro, ele falou, uma marca de barbearia. Na cabeça dele, ele já imaginou a barbearia de cabo a rabo. Visionário, né? Visionário. Pra vocês terem ideia, a nossa lua de mel, o nosso voo da lua de mel, a gente não tinha nenhum projeto de hamburgueria, tá? Quando a gente casou, a gente foi abrir a hamburgueria 2 anos depois. Mas na nossa lua de mel, a gente ficou falando, se a gente tivesse um hambúrguer que se chamasse Ace Ventura e fosse um hambúrguer vegano, ia ser muito legal. Assim, sabe? Conversas aleatórias. Então, essa parte de criação sempre tocou muito a gente. A gente saía pra comer e falasse, se a gente tivesse um restaurante, a gente teria isso aqui. E a gente foi juntando tudo isso. Então, quando entra um cliente novo na agência, é como se a gente estivesse criando esse negócio junto com o cliente. Claro. Então, a gente fala, é um novo negócio pra gente também. Bom, a gente veste literalmente a camisa, se coloca ali como dono do negócio pra tentar posicionar a marca. Lógico, respeitando, entendendo a essência de cada marca, de cada cliente. Mas pra gente esse processo de criação é o que enche os olhos nos nossos negócios e nos negócios dos clientes. Então por isso que dá tão certo. A gente realmente veste a camisa de um jeito do tipo, se fosse nosso, o que a gente faria? Não é um cliente a mais, uma mensalidade a mais, não é isso que a gente quer. Tanto que tem cliente que vem com uma marca que não faz sentido pra gente. Uhum. Então o projeto ele não vai andar, não vai dar certo, a gente já teve que declinar. Mas tem clientes, e a maioria deles, graças a Deus, que são projetos muito legais, como a Evolutiva. Tipo, a Evolutiva agora virou muito mais especial, né? Porque é um hub de mulheres empreendedoras. Eu tô aqui como convidada com um case que super faz sentido com o propósito de vocês. Quando vocês me contaram, eu falei, que incrível, que ideia, tipo, inovadora, né? Porque realmente a gente tem uma certa dificuldade, né? A mulher empreendedora, ela não é só empreendedora. Eu falo pro meu marido, você é só dono de negócio. Às vezes você é pai. Você foi falando, a gente em casa ouve a máquina. Eu pensei, não, mas o homem não ia ter essa preocupação. Não. Ia sentar ali, focado, literalmente, ia comer sem meio e fim, certo? Exato. Até a gente que para falar, vamos tomar um café? Exatamente. E assim, o hub, com essa loucura do dia a dia, eu sou mãe, então eu tenho que pegar filho na escola, eu não consigo ficar aqui. Às vezes vem cliente, a gente vai ter uma reunião, tem um networking, eu tenho que organizar a minha agenda, a agenda do meu filho, eu tenho que ver a agenda da rede de apoio para ver se eu consigo deixar o meu filho para poder fazer um networking, Claro. sabe? E ele não tem isso. Então a Evolutiva, com esse hub, já quebra todas essas paredes, né? Tipo, a gente vai ter um lugar onde a gente vai ter pessoas que a gente consegue se conectar, ter esse networking de uma forma mais prática, né? Não precisa me reestruturar, organizar todinha a minha agenda para conseguir encontrar uma outra empreendedora, pra gente conversar, Claro. pra eu encontrar ali uma outra mão. E aí eu vou dar um spoiler, gente, porque você falando isso, a gente estava falando sobre fazer uma sessão digital, porque a gente tem pessoas em outros países, e é bem isso. Imagina assim, né? Você tá aqui, aí a gente já falou que no segundo semestre a gente vai ter um evento em outro estado e vai arrastar, né, as meninas conosco. Você já vai se preparar que o B, ele vai ser o pai da vez. É o pai da vez, né? Exatamente. E a gente estava falando que quando a gente vai em outro estado, ou a gente vai em outro país fazer um trabalho, uma ação, a gente não tem acolhimento. Se não tiver uma outra mulher lá. As pessoas até são simpáticas, super, né? Mas é diferente porque o cara já vai chegar e falar, a gente vai pro happy hour. Aí, como você é mulher, a pessoa já tipo, e a gente já se coloca no lugar de ficar no hotel. Né? E assim, não deveria. Né? Isso que vocês falaram, poxa, ter que levantar a mão praticamente para falar, olha, eu tenho uma opinião. Ou, poxa, eu vendi uma ideia, ninguém ouviu. Quando um cara fala, uma pessoa, um profissional do sexo masculino, nossa, que impressionante. Então, a gente ainda, infelizmente, precisa se unir. E a gente teve um exemplo, né? A gente fez um evento no Sul, onde a gente apoiou e tinha 80 mulheres, né? E aí tava falando de temas femininos, tá? Assim, desde
maternidade, desde menopausa, né? Desde transição de carreira, essa múltipla agenda que a gente tem. E aí alguém foi falar assim, poxa, gente, o quão saudável é eu não ter que me preocupar com exemplos de futebol ou de carro. Porque é o que a gente ouve. Porque se a gente não se coloca nesse lugar de compreensão e a gente é muito mais empático, né? A gente acaba fazendo exemplos de jornada de filhos, de tarefas de casa, porque é o nosso usual, né? Então, eu acho muito bacana quando a gente percebe que sim, ainda é necessário, né? Ontem eu estava conversando com um executivo e aí ele comentou assim, cara, eu vou pro show da Zélia Duncan, convite dela, e você sabia que ela tem um podcast que ela fala sobre temas aleatórios, mas que sejam pertinentes para uma vida feminina? Aí eu fiquei falando, nossa, temas aleatórios para uma vida feminina. A gente não precisaria mais disso, né? Porque temas aleatórios, você vai falar de livro, cara, é aleatório. Você vai falar de música, é aleatório. Como vocês falaram, o Ace Ventura, todo mundo teve a juventude marcada, né? E é muito bacana, porque quando você está viajando, você remete várias memórias, né? Então, o fato de vocês associarem filmes a lugares era uma experiência mesmo. Então, quando a gente fala, né, eu acho que o que a gente quer com a Evolutiva, além da gente não ter essa barreira necessária, porque a troca de experiência é o que faz falar assim, nossa, eu também já passei por isso. Eu não tenho que explicar para a pessoa. Não tenho, porque ela já associou, né? E aí, quando eu falo isso, a gente pensa sempre no negativo. Não, gente, às vezes é o positivo. Então, uma das experiências que a gente quer é que se alguém quer empreender e tá com receio, é vir passar o dia aqui com vocês. E você fala assim, olha, é difícil. Mas em contrapartida, poxa, eu tenho flexibilidade, eu consigo acompanhar meu bebê, né? Eu consigo, sim, estruturar. Porque a gente ainda se cobra, eu não sei, é essa pergunta que eu quero fazer, porque eu sei que o B tem 1 aninho. Quando a gente vira mãe, a gente se cobra muito na questão de... o meu negócio é a menina dos olhos, e vocês têm mais que um, mas, gente, agora eu virei mãe, né? Então, assim, essa é a minha prioridade, né? E eu tenho uma amiga que ela super falou assim, gente, eu nunca falei pro meu filho, a mamãe tem que trabalhar. Não, filha, a mãe tem que trabalhar, olha que legal. E é uma forma diferente de encarar esse momento de vida feminino. Então, eu queria que você comentasse um pouco como é pra você, pra Monique. Tá. Vamos lá. Aí é um assunto que ainda é delicado pra mim. Tá? Não... E tá tudo bem também, né? Tá tudo bem. Se eu chorar também, gente, tá tudo bem. Mas é um assunto que é delicado pra mim, porque assim, eu engravidei do B porque Deus quis que eu engravidasse. Eu não planejei a gravidez. Então, eu não estava num momento do meu trabalho que eu estivesse assim, ok, pra tipo... eu vou sair e fazer ali um pilates pra melhorar na hora do parto, não sei o quê. Eu não tinha ali uma programação. Pelo contrário, a gente estava escalando. Era um momento... foi desejado, mas não planejado, né? Exato. A gente estava escalando, era um momento que a empresa precisava muito de mim. E aí, foi um momento que eu olho sempre pelo lado mais cheio, sabe? Sim. Então, eu olhei e falei assim, beleza, eu vou ser aquela mulher grávida que trabalha pra caramba, então é isso. É essa skin que eu vou assumir. Super gosto. E eu fiz tudo que eu pude. Pra vocês terem ideia, minha bolsa estourou no estúdio. Eu ia gravar um vídeo, um conteúdo, aí eu comecei ali com aquele líquido. Falei, gente, será que é incontinência? Será que eu não tô conseguindo segurar mais? Aí comecei a procurar na internet, aí deita, caiu um monte de água. Mandei mensagem pro meu marido. Tá acontecendo um negócio estranho aqui. Estourou minha bolsa, tive bem. Enfim. E aí, fiquei em casa, sei lá, vamos dizer assim, 2 meses totalmente off de trabalho, né? Porque era tudo muito novo, eu precisava... E off mais ou menos, né? Porque o B devia levar as coisas que estavam acontecendo e os comentários de bitaco, né? E eu, mano, da Camila aqui não me deixa mentir. Eu sempre... Tá tudo certo. E a Camila, Moni, olha, tá, mas tá tudo certo. Porque ela tinha também uma preocupação muito grande em não me deixar preocupado. Então, ela sempre falava, Moni, mas a gente já resolveu. Aconteceu tal coisa, mas deu certo. Porque eu tô no grupo dos clientes, né? Então, eu sei o que tá acontecendo. E aí, eu tinha essa rede de apoio aqui no trabalho também, com o trabalho, no caso. Mas 2 meses eu fiquei realmente em casa. Depois, comecei a trabalhar ali meio período. Fui voltando aos poucos, mas quando eu coloquei ele com 11 meses na escola, eu chorei. Mas eu chorei muito. Porque eu fiquei pensando
várias primeiras coisas dele pode acontecer na escola. E você não ia estar lá para ver. Exato. Né? O primeiro passinho, a primeira palavra. E algumas coisas que ele ia provar de comida pela primeira vez. E isso me pegou muito, sabe? Porque eu coloquei ele na escola para eu conseguir ter o período integral para trabalhar, né? E assim, sim, B, a mamãe tá trabalhando porque a mamãe quer pagar a melhor escola para você, porque a mamãe quer que você isso, quer o melhor para você, é tudo para você. Mas, ao mesmo tempo, eu já estive do outro lado. E os meus pais, eles sempre trabalharam muito. Eles nunca deixaram faltar nada, eles sempre trabalharam muito. Mas eu era muito carente de companhia. Eu era muito assim, mãe, vamos brincar? Vamos brincar de novo? E aí a gente ficava, eu tive muito, muito isso, de querer estar com o meu filho. De querer parar de trabalhar pelo menos até os 3 anos, sabe? E curtir muito com o meu filho. Eu não tive essa possibilidade. Esse conflito que a gente entra, né? É. Porque e detalhe, desculpa te cortar, Imagina. mas é um conflito nosso conosco mesmo. É. Porque ninguém tá cobrando a gente disso, Exatamente. né? Ninguém tá falando, mãe, eu quero mais tempo. E eu acho que uma coisa que a gente percebe com o casamento, com a maternidade, com outras coisas, é o tempo de qualidade, né? Mas é uma neura... Nossa, Nossa. totalmente nossa. Porque tem muita dessa parte, né? A gente tem obrigação de ser a melhor mãe do mundo. A gente tem a obrigação de ser a melhor esposa do mundo. A gente tem que dar conta de ser dona de casa. Aí eu falo, desde quando, né? Porque esse não é o nosso desejo. Né? Às vezes a gente veste essa máscara achando que é o nosso desejo, mas na verdade não. Não. E tá tudo bem, assim, né? Porque a sua dor de deixar a criança na escola e falar, olha, nossa, ele pode falar a primeira palavra e eu não vou estar lá para ouvir. 90% das mães passaram por isso. Porque é uma coisa que vai acontecer. Porque as mulheres trabalham, né? Hoje em dia e trabalham muito, né? Então... O que é ótimo. Exatamente. A gente sofre, chora por uma coisa, mas a gente tá ganhando outra. A gente não tá perdendo. Ai, não sei explicar. É muito complexo. Na verdade, eu acho que não é que é complexo. Ver se vocês concordam, né? Mais de 50% dos lares são hoje providos por mulheres. Sim. Né? A gente tem, acho que um favorecimento que é uma rede de apoio. Né? E aí eu tô falando mãe, sogra, amiga, madrinha, etc, né? Tias, né? E se quiser se permitir babar, por que não, né? Eu falo isso porque a Clara, ela foi muito planejada e desejada, assim, por mais que eu descobri ela de 14 semanas, mas assim, ela foi pra escola só depois de 1 ano e tinha uma logística. Ficava minha mãe, minha sogra e a madrinha dela. Então tinha uma logística. Né, eu voltei a trabalhar quando ela tinha 7 meses ali, né? E era um emprego novo, então eu sabia que eu ia ter que me dedicar, né? E tudo bem, né? Mas eu ficava tranquila porque é aquilo, ela não está na escola, ela está com alguém conhecido, né? Então, super vai... E tá ali, dedicado, né? Tá bom. Quando ela foi com 1 ano, e aí, bobagem minha, tá, gente? Eu pus numa escola onde a neura queria que tivesse câmera. Mas essa câmera fazia com que eu estivesse no trabalho, mas não no trabalho, era corpo presente. E ela super não tinha aceitação nessa escola. Não tinha, e era a escola. E aí, eu acabei mudando ela para uma escola menor de bairro. E no primeiro dia, tem aquele processo de adaptação, né? Meu, não rolou adaptação. Porque eu fui à tarde para ela conhecer. E a pessoa falou, não, deixa ela meia hora, 1 hora, daqui a pouco você volta. Ela ficou 3 horas. E eu lá, né, no celular, em pânico. E a pessoa falou assim, cara, ela tá super bem. É adaptação pra mãe, eu falo. Total. Eu falo que, assim... quem vira as costas e chora é a mãe, não é a criança. Exato. Né? Então, assim, quem já passou por isso sabe, por isso que eu falo que é uma cobrança muito mais nossa, né, do que qualquer outra coisa. E aí é incrível isso, porque eu acho que cabe em várias circunstâncias. Porque quando eu brinco que é a história da chupeta, né? Primeiro filho, você ferve. A segunda, você joga na água fria. E na terceira, você passa na calça e fala, ai, filho, tá tudo bem. Né? E fora que a primeira você não quer dar chupeta, você fala que, né, você tem toda aquela linha do... Como você falou da primeira vez... Eu tinha uma neura que não ia comer doce até X tempo. Comeu doce sem eu saber. Aí, quando eu vi o aplicativo, comeu brigadeiro. Perdi literalmente essa primeira vez, né? Não as outras, acho que da fala, do andar, ainda peguei, ou não me contaram. Que eu tenho certeza que eles fazem isso, gente. Eles não contam pra chatear a gente. E tá tudo bem. Continuem assim. A gente, de vez em quando, gosta de ser iludida. Mas eu acho que esse lugar que a gente se coloca hoje, de... Se eu quero ficar em casa,
por um ano, tá tudo bem. Se eu quero ter uma babá ou levar para a escola, eu acho que hoje a gente tem a escolha, né? Então, acho que muita mulher empreende por ter essa flexibilidade, né? Ou porque a gente estava falando numa outra sessão, não concordar com a tomada de decisão, né? Ou com a maneira de se chegar a esse resultado, né? E que bom que a gente tem o caminho da escolha, Sim. né? Se a gente for olhar as nossas mães, né? Ou até anterior aos nossos avós, elas não tinham a escolha. Era aquilo e acabou. Né? Então, eu acho que, independente das dificuldades, a gente tem esse favorecimento. Sim. A gente pode escolher. E por mais que a gente reclame, e a gente sempre vai reclamar, tá, gente? Porque é inerente. Normal. A gente tem bons esposos ou pais que fazem a vez, mesmo que seja quando a gente pede, ou quando a gente fica doente, ou quando a gente fala, ó, hoje é eu que vou. Sim. Né? Porque, igual você falou, aqui, querendo ou não, tem você e o B, mas em algumas circunstâncias a gente vai fazer as reuniões de confraria e vai ser você, não vai ser o B que vai vir. Sim. Né? E aí você não vai ter mais aquela coisa que eu acho que o que pega muita mulher, eu não sei se vocês concordam, é o ter que pedir, né? Essa questão da aprovação. E acho que agora, conforme a maturidade vem, ou mesmo esse empoderamento que está existindo, né, na sociedade, a gente não está pedindo permissão. A gente está se colocando como lateral e fala, eu estou comunicando, ó, tal dia eu tenho esse jantar, olha, eu tenho essa viagem. E eu acho que isso, pra gente, não é nem enquanto sociedade, é uma mega vitória. Total. Eu acho assim, e eu queria ouvir um pouco de vocês, como foi para vocês, porque assim, empreender, eu acho que sempre no lar, né? Você falou que o B foi primeiro e depois ele falou, poxa, para de sofrer, vem comigo, né? E eu falo que casal que empreende junto é um super casamento, gente. Porque é o dia inteiro, a noite inteira. Com os mesmos problemas, né? Lidando ali 24 horas. E assim, não é só gestão logística e financeira da casa, né? É do negócio. Você tem que ter chavinhas. Fecha do trabalho, agora é só casa. Fecha, vai jantar. Não vamos falar de trabalho, sabe? Por hoje já deu, né? Tem que rolar porque sempre tem um que traz pra casa, né? Então tem hora que tem que rolar assim, ó, já deu. Chega. E aí eu queria ouvir de vocês, porque eu acho que trazer essa visão de agora quem quer assumir o risco sou eu. Né? Porque sempre tem que ter, assim, quem tem filhos ou quem tem um matrimônio, sempre tem aquele que é a espinha dorsal e ele é volátil. Acho que essa é a nova sacada, né, dos casais contemporâneos. Cara, agora é tua vez. Ó, tá tudo bem aí? Agora, independente de se tá empreendendo ou se tá numa relação proletariado, agora é a minha vez, eu quero me permitir. Né? E isso é ótimo você ter, porque isso é uma relação democrática. Sim. Né? Ó, hoje você vai ficar, porque essa semana eu vou, e o cara vai falar, não é o cara falar assim, ah, não, manda a babá estender. Não, cara, nem tudo a babá vai resolver, nem tudo a nossa mãe vai resolver. Tem hora que você vai ter que, cara, gente, aqui o trabalho é importante, mas hoje a bola da vez, o pai da vez sou eu. E então essa relação democrática, como que foi? Assim, eu quero ouvir um pouco de vocês, meninas. Sempre existiu. Eu sou, né, mais velha do que a Mo aqui, mas, né, quando eu resolvi empreender, meu marido super apoiou, né? Porque quando ele resolveu aprender, eu apoiei, né? Então, a gente tinha essa divisão ali das finanças da casa, e ainda tem até hoje, né? Então, assim, tá, você vai querer empreender? Tá bom, então tô aqui na CLT, eu vou segurar a barra aqui, você vai, né? Às vezes também rola, né? Um fica desempregado, o outro fica desempregado, então a gente ali se apoia e tem essa parceria ali dentro, né? Porque acho que é super importante um apoiar o outro nos momentos difíceis, né? Não é só nos momentos alegres ali, né? Porque casamento é esse alto e baixo, né? Tem os momentos que a gente tá super feliz e tem os momentos que a vida vem e dá uma pancada em cima, né? Certo, exatamente, né? E muitos casais quebraram, né? Na pandemia, né? Quebraram, né? Se separaram, que não se suportavam. E aí ele fala, nossa, porque a gente entra no automático, né? Aí quando teve que conviver, E aí ele falou, nossa, e a gente, né? Será que a gente vai passar por essa crise? Eu falei, se a gente não passou por essa crise até hoje, acho que a gente não passa mais. Mas é muito dessa parte da parceria e um ali né? apoiar o outro, sim, literalmente. Então, pra mim, quando eu decidi fazer essa trajetória, esse caminho, foi super tranquilo ali. Que bom. E você, Mônica? Ele me puxou, né?
Me ferrou no bolo. Foi tipo assim, vem pra cá. Mas assim, o meu a situação é um pouquinho mais complicada, porque assim, se o negócio tá indo mal pros dois. Porque é junto, Sim. né? Então a gente meio que não consegue. Não, tudo bem, eu seguro aqui. Não dá, porque é os dois juntos, né? Então a gente tem que fazer dar certo. E quando não dá, a gente tem que se unir pra fazer dar. Não tem outra opção. E aí, quando a gente começou, assim, eu falo que a nossa maior dificuldade é a relação mesmo, né? Porque eu tenho uma opinião, ele tem outra opinião. Por mais que a gente esteja junto, vai fazer 20 anos esse ano. A gente começou a namorar com 15 anos. O que eu falo pra ele é que é só por isso que a gente tá junto até hoje. Porque a gente foi amadurecendo e formando a forma de pensar, caráter, tudo iguais, Muito juntos. próximo, é. Então, assim, a forma que ele pensa é a mesma forma que eu penso. A gente tem, no final, a gente tem o mesmo objetivo. Mas o caminho para esse objetivo são diferentes. Eu lido com a minha equipe de uma forma, ele lida com a equipe de outra forma. Ele, às vezes, quer que eu faça uma coisa e eu quero fazer outra. Então, assim, a nossa maior dificuldade em empreender é essa. É do tipo assim, ó, aceita a minha forma de gestão, eu aceito sua forma de gestão. Então, isso é a nossa maior dificuldade. Mas, por outro lado, por estarmos no mesmo lugar, por estarmos no mesmo espaço, a gente meio que aplica o casamento. É a minha vez de ceder. Vai lá e faz, dá seu show. Então, a gente tem essa inteligência emocional que tem que ter, né? Porque quando a gente não tá trabalhando, por exemplo, nós aqui trabalhando, se eu não concordo com o que a Karina tá falando, eu vou falar, deixa ela lá, ela vai fazer e tá tudo certo. Agora, se é o meu esposo, eu já olho assim, a gente já vai jantar, já não tem mais aquele amor já, todo, já tá com sabe? aquele assunto atravessado. Aí você fala, deixa eu falar, não gostei. A Karina não se acaba trazendo uma coisinha. Mas a gente se apoia muito, né? Tanto que tá dando certo. Como você disse, a gente não passou por essa crise até hoje, não vamos passar mais. Agora a gente tem um bebê que nos une mais ainda. Então, assim, a questão do empreender para mim e para ele sempre foi muito. Embora tenha essas diferenças, sempre foi muito tranquila, sempre foi muito leve, porque a gente sempre se apoiou muito, sempre se ouviu muito, sempre houve muita conversa. Respeito, né? O respeito, né? Acho não, com toda certeza eu posso afirmar que até hoje a gente nunca se xingou, nunca falou alto, a gente não tem isso, sabe? A gente respeita um ou outro, as decisões. Por mais que eu, por exemplo, se ele falar pra Camila, ó, amanhã tá tudo certo, não vem trabalhar. Por mais que eu queira que a Camila amanhã tem que estar aqui, tá tudo certo. Entendeu? É respeitar, é tipo um pai e mãe. Mas você falou, tava com isso na cabeça, né? Ter filho é duas culturas, né? Você traz toda a sua bagagem de casa. Casar já é isso, né? Mas quando você tem um filho, eu tenho a orientação A e B, qual que fica, né? E uma empresa é isso. Né? Então, quando a gente fala, eu recebi o convite da Kari, você fica, mas será que, né? Porque, assim, são dois estilos diferentes. E é um outro casamento, porque vai chegar uma hora que você vai falar assim, olha, eu não concordo, mas não é só o ceder. Eu acho que você tem que confiar em falar, ela tá vendo alguma coisa que eu não tô vendo. Sim. E é isso. Né? E quando você fala assim, né, dessa questão quando tá indo bem, super legal, né? Mas quando não tá, aí que a gente tem que mais se unir, eu concordo plenamente, porque é assim, olha, o saldo que veio é pro arroz e feijão. E tudo bem, vamos fazer esse arroz e feijão o mais gostoso possível, para que seja algo agradável e a gente consiga chegar no objetivo. Então, eu acho que esse propósito, né, tanto na relação do empreender quanto do pai e mãe, é muito semelhante, né? O pai e mãe, eu acho que o propósito é ter um cidadão de bem, né? Sim. É ter uma criança saudável, é uma criança educada, é proporcionar coisas que talvez nós não tivemos, mas de uma maneira, como você falou, as rotas podem ser diferentes. O negócio é a mesma coisa. Você nasceu com um propósito, igual aqui a agência, né? Imagino que foi para atender os seus negócios. Aí alguém falou, vocês podiam replicar isso, hein? Né? E aí isso virou o divertido, porque é a novidade, é o que motiva, né? E com certeza não vai ser o mais novo negócio. Vocês são super jovens e super de sucesso. Então, vai chegar uma hora que você vai falar assim, poxa, a gente poderia fazer outra coisa, e nasce dessa característica de... Eu brinco que quem empreende acaba virando uma máquina, né? Eu acho que a primeira vez que eu empreendi, nossa, já faz mais de 10 anos. E assim, a gente estava explorando isso, né? Toda mudança traz renúncia, mas toda mudança traz insegurança e medo.
né? E aí tem uma pessoa que a gente conhece em comum, diretora, que fala, vai com medo mesmo. E às vezes é o medo que ele faz brilhar os olhos, porque você fala, poxa, por que não? Né? Por que que eu não... Quem disse que eu não consigo? Quem disse que eu não posso? E quem disse que... Eu acho que essa é a sacada. Quem disse que essa é a única maneira de fazer isso acontecer? Né? Então, quando vocês falaram, poxa, veio o lockdown. Vamos divulgar, né? E vamos entender esse raio de algoritmo, que hoje, eu vou transpor um pouquinho. Hoje, todo mundo quer entender a inteligência artificial. Todo mundo quer usar a seu favor, né? E aí eu brinco, gente, as pessoas estão colocando uma pessoa, um banqueiro que a gente conhece, falou assim pra mim, eu tô com medo disso. Eu falei, medo do quê, meu Deus? Não, porque na China, falei, eu não tô com medo, porque criatividade você não transporta. Mas ele faz vídeo automático. Tudo bem, mas alguém foi lá e colocou. É igual vocês. A agência de criação, essa coisa de brand, ela nunca vai deixar de existir. Ela vai ser natural, a IA vai fazer. Tá, mas quem botou aonde eu quero estar? Como eu quero estar? Que mensagem eu quero que as pessoas olhem e associem? Então, tem todo um processo. Quando eu chego aqui, né? Gente, aqui vocês vão ver aos poucos o novo escritório deles. Tem vários tonzinhos que são para representar vocês time, você B, você... Então, assim, essa sutileza, essas particularidades é que faz alguém falar assim, deu match. Foi o que você falou. Tem coisas que hoje vocês podem se permitir falar assim, puxa, é um excelente cliente, mas não te quero. Porque eu não vou entrar na caixinha. Sim. Né? E eu acho que o empreender, para mim, se alguém falar assim, por que empreender? Cara, porque eu posso fazer o meu caminho. Não é que é mais simples, não é que é mais flexível, trabalho bem ou mal, ou trabalha bem mais ou bem menos. Não existe isso. Existe, tudo na vida são momentos. Você, do bebezinho, tá lá, né? Vem a máquina sem a tecla SAP. Aí chora. Né? Bebê reborn. Chora por quê? Cocô, você vai eliminando. Sim. Um negócio você vai eliminando. Né? Então, quando vocês falaram, poxa, veio o lockdown, alguém falou, vamos no delivery. E aí vocês estavam contando, né, que tinham 30 motoqueiros brigando. Era. Né? E isso foi uma super sacada. E eu acho que o faro do negócio, quando a gente fala que o B tem isso muito aguçado... Ele tem, gente. Se você conversar com ele, ele abre 10 negócios. Então vamos tomar uma cachaça, gente. O vinho. É isso, no fim do dia. É você perceber, olhar ao redor e falar, isso aqui é uma tendência. Né? Então, quando a Evolutiva nasceu, veio de uma conversa extremamente, assim, simplória e muito aleatória num almoço, mas... né? Né? E se? O e se é maravilhoso. Total. E o e se faz a gente furar a bolha, né? Que eu acho que a First, assim, já furou, né? Porque vocês têm uma cartela de clientes muito variáveis. Né? Então, tem muita agência que criou nome, assim, quando a gente olha assim, né? O W Brasil, né? O Washington Oliveira. Poxa, era TV, gente. Né? Era campanha. Hoje, o mundo digital, ele possibilita muito. Então, assim, quando você falou o time do anúncio, como que eu entro? Hoje, todo mundo fala, né? Do TikTok. Putz, o TikTok Shop tá super em alta. Demais. Né? E tem gente que nem sabe que ele existe. Exato. Gente, procurem. TikTok Shop. Tudo mais barato que a Shopee. E o processo de logística é ótimo. Desculpa, amigos da J3. Eu sei que vocês fazem a entrega do mesmo dia, é mais fácil. Mas vocês não têm mulheres no board, me contratem. Então, assim, eu acho que esses diferenciais fazem... Vai ser um pleonasmo, né? Toda a diferença. Mas é o que fica, né? E aí, assim, pra gente ir fechando, assim, as nossas conversas... Você tem mais alguma pergunta? Senão eu vou pro nosso bate-bola. Tenho. Na verdade, eu tenho, né, uma pergunta final aqui sobre a parte de comunicação e anúncios e tráfego pago, né? Porque tem muita gente começando e não tá vivendo esse mundo, mas acha, né, que só vendo um vídeo ou outro ali no YouTube vai começar a fazer e gerar vários views e rampar nas redes sociais. E não é bem assim, né? Tem toda uma mecânica ali, um estudo por trás. Então, qual que é o seu conselho, né? O que você daria, assim, de dicas para as empreendedoras que estão começando a se aventurar nas redes sociais? Primeiramente, precisa entender que o marketing, ele não é um gasto, ele é um investimento. Vamos começar por aí.
Você não pode colocar na sua planilha de gasto. Não, ele vai ajudar o seu negócio a crescer. Ele é um investimento. Quando a gente fala do mercado digital, hoje ainda tem muita gente que tem resistência para ter um Instagram. Ou tem, mas não posta, não usa, né? Tipo, não vê aquilo. Quer o quê? Quer o cliente ali dentro do WhatsApp, conversando, falando. Que foi, Ana? Tá tudo bem? Eu tô só tirando meu óculos. Tô entendendo esse recado, não. Então, assim, existe muita resistência ainda do tipo, não, sempre deu certo. Meu pai tem padaria, nunca teve um Instagram e não sei o que e tal. Mas hoje em dia o mercado mudou. A forma que as pessoas consomem, que as pessoas compram, inclusive pós-pandemia, ficou muito mais forte. Tudo isso mudou. Então, é extremamente importante você tratar o seu negócio, por menor que ele seja, como se ele fosse um negócio grande. Uma presença, né? Exato. Então, eu tenho uma logo, eu tenho um nome, eu tenho um site. O site, mas eu não tô vendendo nada, mas o site vai passar a autoridade do seu negócio. Existem pessoas que antes de comprar, elas pesquisam em todas as plataformas para entender. Então, você tem que estar ali para você passar confiança, para você entender. O Instagram, ele pode ser ali um lugar, uma vitrine do seu produto, do seu serviço, da essência da sua marca. Você tem que gerar conexão. Você gerando conexão com o seu cliente, você com certeza vai ter venda. E as redes sociais são justamente para isso. O TikTok, eu tenho muito médico na minha agência aqui. E aí, quando a gente fala para o médico ir para o TikTok, ele fala assim, eu não vou fazer dancinha. É a primeira coisa que eles falam. Eu não vou fazer dancinha, não é esse tipo de público que eu quero. Eu, não, mas vem cá. Aí, uma vez eu fiz uma busca no TikTok com o tema Alzheimer. E assim, mais de milhões de vídeos, assim, milhões de vídeos falando sobre Alzheimer, super sério. E o público consome. Falei, você tá entendendo? Então, você tem que estar posicionado em todas as redes sociais, tem que tratar aquilo como um to-do do seu dia, fazer conteúdo, criar conteúdo. Não tenho tempo para isso. É aí que eu entro. Então, assim, eu não consigo pensar em estratégia, em o que eu vou postar, acaba passando, tal. Então, tem uma pessoa para te auxiliar com isso. Eu falei aí que eu entro brincando. Às vezes pode ser uma pessoa, um familiar, uma amiga que tenha um feeling melhor para isso no início do negócio. Mas é importante estar presente. E por que não estar presente? Eu sempre pergunto, gente, é de graça. Sabe, você faz um post de graça, por que não estar ali, sendo que você pode ser visto? Então, a minha principal dica é, vai, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou passar vergonha, vão comentar, olha lá, blogueirinha. Tipo, e se der certo? Aí você vai ficar com e se a pessoa vai, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Não, gente, vamos lá. Deixa falar. Quem tá pagando a sua conta, quem é? É você, não é? Se entrar ali na sua conta, vai ser quem? Vai ser benefício e mérito de quem? Seu. Então, vamos fazer, vamos aparecer, vamos pôr a carinha. É isso. Esse é o meu conselho principal para quem tá começando. E é uma das principais receios, assim, né, de quem tá começando, né? Eu vou gravar vídeo? Nunca gravei um vídeo na vida, né? Será? Isso daí não é pra mim. Eu vou continuar aqui fazendo o meu post estático, botando a foto do meu produto, e é isso, né? E, na verdade, né, marketing é construção de marca, é autoridade, né? Então, tem toda essa parte do 360 que as pessoas têm que olhar e têm que entender que faz parte, sim, do pacote. E tem que estar presente, né, em todos os pontos de contato com o cliente. Então, acho que isso é super relevante, sim. Eu sempre falo, o dono da van, tem necessidade de ele aparecer? Não teria. O cara já vende pra caramba. Mas depois que ele apareceu, praticamente dobrou as vendas da van. Então, assim, se ele tá aparecendo, por que a gente não vai aparecer? Entende? Então, pessoas se conectam com pessoas e histórias. Então, é importantíssimo a gente pôr a carinha ali e contar a nossa história para gerar conexão e vendas. Excelente. E a gente sempre pede também uma mulher de referência. Não sei se você já pensou em alguma, senão a gente te dá mais um tempinho, né? Me dá mais um tempinho aqui, porque assim, gosto de algumas. Vai ser meio apelativo, gente, vai, mas eu vou... Não tem problema. Eu não posso falar outra pessoa. A minha mãe. De verdade, a história da minha mãe é muito bonita. A minha mãe é muito trabalhadora, ela tem ótimos princípios. E ela me passou tudo isso de uma forma muito leve. Ela sempre me explicou muito as coisas e eu absorvi muito dela. E eu sempre falo,
tudo que eu vou fazer, qualquer decisão que eu vou tomar, eu sempre penso o que a minha mãe faria. Como chama? A minha mãe, Audi. Audi. E a dona Audi garantiu o Vale Night hoje, né? Tem isso gente, também. Mães e sogras adoráveis. Mas pra mim A mãe não. da Kari vem de longe pra ficar com as crianças. Né? De Gente, outra mãe cidade. é mãe, assim, vó. Não. Seria errado eu falar qualquer outra mulher, de verdade. A minha mãe é a mulher da minha vida. Que delícia. Bem, eu só tenho a agradecer. Sim. Foi ótimo. E acho que a gente já gravou alguns. E eu vou falar algo bem honesto, assim, foi o mais tocante, sabia? Ai, obrigada. É, porque a gente passou do empreendedorismo para ser mulher, né? Ser mãe, Falou de tudo. tudo aqui misturado. E é o nosso dia a dia, né? O que a nossa vida é assim, É né? assim, A gente. gente vira a chave, mãe, agora é dona de casa, agora é esposa, agora vamos trabalhar. Não, volta tudo. Agora eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas acho Eu que a tô mulher trabalhando tem essa independente. capacidade dos pratinhos É. e identificar qual é a velocidade que a gente tem que dar em cada um, né? Porque é ótimo o homem ser focado, acho que tem toda uma relevância, mas essa sagacidade de aqui tá tudo bem, então, poxa, eu vou potencializar aqui tá tudo bem, não, aqui eu acho que eu tenho que reduzir esse ritmo, né? E aí, eu vou falar porque eu acho que agora eu tô aqui olhando pra TV, eu falei que tinha emocionado, a gente tem uma coisa da Árvore do Saber que é exatamente essa, né? O nosso dos propósitos, acho que a Kari foi muito feliz nessa questão da conexão, da colaboração. E a gente, toda vez que entrevista alguém, né, ou bate esse papo, nada mais é do que trocar uma experiência. Eu acredito muito nisso, né? A troca faz ter saldo positivo para os dois lados. A gente estava falando na anterior, né, do impacto positivo, né, da gratidão. E eu acho que quando você falou da sua mãe, veio isso, né? Essa gratidão, esse reconhecimento, que no fim do dia é o que a gente espera gerar nos nossos pequenos. Sim. Né? E assim, um dia a gente ouvir isso e falar assim, ai, que bacana, né? Porque não tem muita palavra, assim, quando o filho faz uma coisa legal, ou a primeira vez do filho, eu brinco assim com meu esposo, o X quando eu com 9 meses. A gente primeiro achou que era golpe de sorte, né? Aí, porque saiu assim, 9 meses? né? Tipo, Ué. todo mundo faz isso um ano e pouco, né? O que é isso? E aí, quando ele voltou, a gente olhou, e eu acho que quando vocês estavam falando de casal, é a cumplicidade que fica. Com o tempo, você olha e você não precisa dizer mais nada, né? E você fala, valeu a pena. Eu acho que isso acontece com o negócio. Eu acho que isso acontece com o filho. A Kari olhou aqui, na hora que a gente estava falando do Evolutiva Hub, do casamento, ela olhou com uma cara de, sim, a gente ainda está num casamento de flores. E tudo isso traz a única coisa que eu acho que é o que o ser humano busca, que é satisfação. Sabe, você ter legado e falar assim, poxa, alguém falou que eu transformei aquela vida, né? E cada negócio que vocês fazem, e vocês estão ajudando a gente muito, né? Então já fica 2 agradecimentos da participação e da ajuda do, né, quebrar os meus tabus de não estar nas redes, de impactar a vida do próximo. Acho que isso tem uma questão religiosa ou não, mas é o que fica no fim do dia, né? Então, muito obrigada. Foi ótimo. E a Camila, vou aproveitar para elogiar, porque ela é um presente, já diz a Karina. Né? Camila é incrível. E agradecer o seu tempo de ter aceitado o nosso convite e nos aceitado como cliente, né? Sim. Agora eu me senti até tipo, não, gente, não é assim, poxa. Claro que Não, mas assim que o Rick apresentou vocês pra mim, eu já fiquei super curiosa, ansiosa pra fazer a primeira reunião com vocês. E quando vocês me falaram do projeto, eu subi hiper entusiasmada, do tipo, gente, dá pra fazer muita coisa, vamos pra cima. E é um grande prazer fazer parte do projeto de vocês, tanto com a colaboração da agência, quanto hoje, como convidada aqui, contando um pouquinho da minha história pra vocês. Muito obrigada. Super obrigada aí pela participação, pela história de vida, né? Que você compartilhou aqui com a gente e por ajudar a nós e a todas essas empresas, né? Todas essas empreendedoras que fazem aqui, participam da agência junto com vocês. Então, parabéns aí pelo trabalho e obrigada por ter aceitado o nosso convite. E para quem está nos assistindo, nossa obrigada também por nos acompanhar e até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.